Escrever uma boa resenha é algo que pode fazer toda a diferença na sua nota, e isso pode ser feito seguindo um passo a passo fácil e rápido. Eu sou Cíntia Brunelli e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer uma resenha em 4 passos com toda a estrutura que você precisa seguir. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Antes de te ensinar a fazer a resenha, é preciso entender claramente o que é uma resenha, para que você não se confunda. É basicamente o seguinte: uma resenha é um tipo de texto com a finalidade de analisar um objeto e escrever sobre ele. Esse objeto pode ser um artigo, um livro, uma reportagem, um filme, um documentário e por aí vai. O mais comum é que os professores peçam resenhas de livros, mas saiba que podem ser muitas outras coisas. O objetivo de uma resenha é trabalhar com a observação e o desenvolvimento de um conteúdo. Resenhas se dividem em basicamente 2 grupos: resenhas descritivas e resenhas críticas. Uma resenha descritiva tem o objetivo de descrever o que o autor quis dizer, sem muito espaço para análises e debates. Seria simplesmente um resumo, sem fazer análises, críticas ou julgamentos sobre a obra. Já uma resenha crítica, como o próprio nome diz, tem a característica de apresentar um ponto de vista sobre a obra do autor. Uma resenha crítica é uma produção opinativa, mesmo que isso não fique explícito. Geralmente é solicitado que o aluno faça uma resenha crítica, então eu vou focar aqui nesse tipo de resenha. O primeiro aspecto que você deve considerar é que o seu texto deve ser impessoal, o que significa na prática que você nunca vai escrever nada na primeira pessoa do singular, com frases começando com eu. Você jamais vai escrever eu penso, eu sou da opinião que... Nada disso. O texto precisa ser impessoal. Você pode escrever observa-se que, percebe-se que, sempre de forma impessoal. Pergunta: quantos parágrafos, ou quantas linhas, ou quantas páginas deve ter uma resenha? Saiba que o tamanho do seu texto pode variar muito, principalmente de acordo com o material que você estiver resenhando. Não há uma regra fixa quanto ao tamanho da resenha. Então a minha dica é: pergunte ao seu professor, não fique com dúvida. Pergunte qual é o critério que ele considera o mais razoável para uma resenha. Muitos alunos ficam com medo de fazer perguntas ao professor, mas cá entre nós, é muito pior correr o risco de fazer tudo errado e tirar nota baixa. Concorda comigo? Pergunte ao professor de forma respeitosa sobre quais são os critérios que ele considera os mais razoáveis para uma resenha. E eu te garanto que a maioria dos professores não vai se importar de tirar essa dúvida. Pelo contrário, muitos vão perceber que você é um aluno que está interessado em entregar um bom trabalho. Agora que você já teve essas noções iniciais, eu vou começar a dizer o que você deve fazer para a sua resenha ser um sucesso. A primeira atitude começa antes de você escrever a resenha, e se trata de fazer o seu rascunho. Muitos alunos ficam afoitos para escrever logo a resenha e aí já querem fazer o texto direto, sem criar antes um rascunho, e isso é um erro. Você deve escrever um rascunho e eu vou te explicar de que forma você vai fazer isso. A melhor forma de criar um rascunho é através de tópicos. Você vai criar tópicos, resumindo as ideias do autor e que você acha que devem constar na resenha. Nunca comece um texto sem antes organizar as suas ideias e ter clareza sobre o que você quer expor. E faça isso através de tópicos no seu rascunho. Ok, rascunho feito. Vamos começar a escrever a resenha. Vou ensinar os 4 passos que você deve seguir dentro da sua resenha. O primeiro passo é apresentar qual é a obra que vai ser analisada. Logo no começo da sua resenha, nas primeiras linhas, você vai iniciar o texto apresentando o nome do autor, o ano da publicação e outras informações bibliográficas que você considere importantes. Você vai apresentar os dados técnicos, o que vai ser feito em poucas linhas.
Em seguida, vamos para o segundo passo, que é fazer um panorama inicial, que seria uma introdução, discorrendo sobre o que fala a obra. Você vai, resumidamente, dizer quais são as principais ideias trabalhadas e qual foi o objetivo do autor com o material. Você vai dizer de que trata o livro, caso seja um livro, e de que modo o assunto é abordado. Com isso, você vai contextualizar o leitor e vai prepará-lo a respeito do que será discorrido no texto. Depois disso, o terceiro passo é discorrer sobre o conteúdo. Você vai contar em suas palavras, mas sempre de forma impessoal, o que foi dito no texto. Você vai trazer qual é a tese do autor. Aqui nesse ponto, você vai usar muito os tópicos do seu rascunho. Lembra do seu rascunho? Aqui vai ser o momento que você vai utilizá-lo. Você vai ver os tópicos do seu rascunho e vai transformar isso tudo em texto, costurando as ideias. Por fim, depois disso, vamos para o quarto passo, em que você vai fazer a sua análise crítica. Esse é o momento de analisar o conteúdo, apresentando as suas opiniões quanto às ideias do autor. Mesmo aqui, nesse momento, você precisa se lembrar de usar linguagem impessoal. Jamais escreva nada na primeira pessoa do singular. Eu, mesmo que você esteja dando a sua opinião. Seja sempre impessoal. Ao escrever a sua crítica, você deve avaliar a obra como um todo. Você pode, por exemplo, analisar se o autor conseguiu ou não atingir os objetivos propostos, ou se a obra contribuiu de maneira significativa para a sua área de conhecimento. Qual seria o comentário final mais importante que você faria a respeito dessa obra? Ou de que maneiras essa obra contribuiu para a sua formação? Ao fazer essa análise, saiba que as suas opiniões devem ter embasamento. Você pode trazer o nome de outros autores que pensem como você, ou trazer estatísticas, ou justificar as ideias a partir de exemplos. Apenas tome cuidado para não transformar essa parte em algo pessoal demais, que pareça um achismo. O ideal é que você demonstre que possui embasamento sobre o que você está falando. Eu não sei exatamente qual é a resenha que você precisa escrever, mas talvez o meu canal aqui do YouTube possa te ajudar, porque aqui eu já tenho centenas de vídeos que podem te auxiliar, te dando base, te dando embasamento para entender diversos assuntos. O convite que eu te faço é o de se inscrever no canal e aproveitar os vídeos gratuitos que estão aqui e que não são poucos. Faça a Maratona Cintiaflix e mesmo que nenhum vídeo tenha a ver com o foco do seu estudo nesse momento ou da resenha que você tem que fazer agora, você jamais perde quando estuda. E estudar nunca é desperdício de tempo. E você sempre ganha algo de positivo quando estuda. Então inscreva-se aqui no canal e volte mais vezes aqui. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!